Olá senhores, bem-vindo ao canal. A Sandra Mara ficou bastante tempo sumida aí depois que ela teve aquele relacionamento amoroso com o mendigo, mas agora ela resolveu dar entrevista em podcast, até abrir um canal no YouTube. Eu gostaria inclusive de desejar o meu força guerreira pra ela, até porque reagir aos vídeos da Sandra pra mim é sempre uma imensa satisfação, e agora ela resolveu abrir o jogo e revelar que está passando por necessidades financeiras. Exatamente. Ela tá fazendo uma vaquinha online pra trocar de carro e continuar trabalhando como motorista de aplicativo. E brincadeiras à parte, claro que eu sempre procuro falar de uma forma bem humorada aqui nos vídeos, inclusive sobre esse assunto da Sandra Mara, e esse negócio dela fazer uma vaquinha online, eu não vejo problema nisso, até porque se ela quisesse ganhar dinheiro, ela poderia muito bem gravar um conteúdo com a Andressa Urach, por exemplo, até as ovas. Inclusive naquela época muita gente achou que ela poderia ir por esse caminho, mas ela escolheu viver aí dignamente, e é por isso que eu não vejo problema nesse negócio dela fazer vaquinha online agora. E além disso, como a Sandra recentemente resolveu aparecer em podcast e falar a versão dela sobre o que aconteceu naquele fatídico dia em que ela encontrou o Dingo, ela tá sendo processada pelo ex-marido e pela atual dele por estar falando demais. Exatamente. Agora, depois de não sei quanto tempo, o cara tá se sentindo extremamente incomodado em ver a Sandra Mara falando de como ele reagiu naquela época e ele gostaria da parte dele em dinheiro. Ou seja, então mais do que nunca, Sandra Mara conta com a contribuição aí do grande público, e é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Como muitos já sabem, eu trabalho atualmente como motorista de aplicativo e breve o meu carro não vai poder mais rodar pelo ano dele. Então, eu preciso que tu me mande um Pix. Muitos falaram para mim financiar um novo carro, mas também não consigo financiar um novo carro por conta das restrições no meu nome, devido a tudo que me aconteceu em 2022. O meu nome tá sujo, e mesmo que limpe, não vai ser o suficiente para financiar um novo carro. Por isso eu venho, através desse vídeo, pedir a ajuda de vocês, porque eu criei uma vaquinha online, então qualquer valor ajuda. E eu ia fazer uma rifa, só que até a rifa tem o gasto, né? Para subir a rifa tem um gasto, então eu não consegui fazer isso. Gente, qualquer valor ajuda. Vocês sabem que desde 2022 eu só recebo propostas que envolvem dinheiro para a parte de fotografia, parte social. Então, e quem me acompanha aqui, gosta de mim, que acompanha o dia a dia, sabe que eu estou tentando me reerguer sempre de maneira honesta, digna, tanto por mim como para ser o exemplo para minha filha. Ô, gente, olha o babado. A atual do meu ex, aquele que todo mundo conhece, resolveu me processar. Agora os dois me processando. Tá querendo mídia, quer ficar remoendo o passado? A gente se vê lá na audiência. Olha que coisa mais fofa, gente. Ai, que lindo. É a mulher macho que gosta de sustentar o homem, é o homem que gosta de ser sustentado pela mulher e a mãe da mulher que sustenta todo mundo. Olha que beleza. Ai, mas vocês vão esperar deitados, porque a gente eu nem tenho dinheiro. Vocês querem o quê? 15 mil? Ah, a mulher vai trabalhar, moço. Tu trabalha só 2 vezes na semana. Tá reclamando de quê, moço? Vai viver. Um beijinho de luz pra você, beijinho de luz. Vá trabalhar, seu desocupado. É um mais desocupado que o outro. Vai ser feliz, vai colocar um monte de menina aí no mundo, vai engravidar, vai fazer o que quiser. Só esquece que eu existo, seus trastes. Aí palavras duras de Sandra Mara pedindo pro ex-marido e a atual dele esquecerem ela de uma vez só. Para de encher o saco. Só porque a Sandra foi num podcast recentemente falar que o marido dela traiu ela pra ficar com outra pessoa, agora estão querendo processar ela. E eu exijo explicações. Isso aí que a Sandra Mara fez não é crime, apesar que, na minha opinião, ela foi um pouco mal agradecida com o ex-marido. Lá no podcast, ela falou que ele não tinha nada do que perdoar ela, porque o romance que ela teve com o Dingo foi por causa de um surto psicótico, e talvez essa nem tenha sido a intenção dela, mas falando desse jeito, parece que a Sandra, além de ser mal agradecida, é ingrata e não soube reconhecer
parecer que naquela época pro marido também não foi nada fácil. O cara continuou com ela naquele momento difícil. Eu acho que seria muito mais fácil ele simplesmente dar o ghost, até porque ele não tem nada a ver com o surto que a Sandra teve, mas eu acho que isso não é motivo agora também pro cara querer ficar processando ela. Mesmo que ela tenha sido ingrata e escolheu mal as palavras lá no podcast, isso não é motivo pro cara querer o grosso financeiro. Por que ele não aceitou a luta com o mendigo naquela época? Segundo a Sandra, ofereceram não sei quantos milhões aí pro ex-marido dela lutar com o mendigo, a luta não aconteceu e agora o cara tá enchendo o saco, sendo que naquela época ele ficou com a Sandra Amara porque ele quis também. E a pergunta que fica é a seguinte, por que ele quis? Ele tava loucamente apaixonado pela Sandra Amara e depois desse negócio do Dingo e também pelo fato de todo o relacionamento uma hora ou outra cair na rotina, o cara resolveu ficar com uma loira misteriosa, igual a Sandra Amara falou lá no podcast, e parece que até essa senhora também tá querendo processar a Sandra. E esse negócio de querer ficar processando os outros a troco de nada, na minha opinião, não faz o menor sentido. Inclusive isso aí devia ser proibido. Ou a pessoa tem um motivo real pra processar alguém, ou engole o choro. Se o ex-marido realmente entendeu que aquilo que a Sandra Amara teve naquele dia foi um surto psicótico, ele poderia muito bem ter se separado dela naquela época amigavelmente, mas muito pelo contrário. Na época, ele chegou até a dar entrevista pro Léo Dias, Luciana Gimenez. Teve uma época também que ele e Sandra Amara começaram a gravar vídeos de palhaçada na internet, tipo os dois fazendo gracinha um com o outro, e agora o cara vem querer exigir explicações depois de não sei quantos anos. O cara não conseguiu se separar dela na época porque tava apaixonado e agora vem querer a parte dele em dinheiro. Mas quem mandou ele ficar loucamente apaixonado? Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, que na minha opinião o homem nunca deve se apaixonar por ninguém em hipótese alguma. Inclusive eu acredito que quando o cara fica nesse estado aí, loucamente apaixonado, ele meio que perde um pouco da masculinidade dele. Quem não se lembra da dancinha clássica de Thiago Schultz com a sua então namorada? Naquele tempo ele foi duramente criticado e ele respondeu criticando as pessoas que estavam criticando ele. E parece que nem pra ele deu certo esse negócio. Desde que ele se separou daquela madame, nunca mais ele falou sobre isso, mas tá mandando a rédea aí como se nada tivesse acontecido. E nesse caso aí da Sandra Amara, parece que ela não planejou bem o que ela ia falar durante esse vídeo. E ficou até um negócio meio estranho. Ela falou do relacionamento atual do cara, insinuando que ele é meio vagabundo, não gosta de trabalhar, é sustentado pela atual namorada e pela sogra também. E a pergunta aqui fica é a seguinte, o que Sandra Amara tem a ver com isso? Pra que tocar nesse assunto? O que isso tem a ver com a vida dela? Talvez nunca saberemos, mas ela já aproveitou a oportunidade também pra dizer que ela não tá atravessando um momento financeiro muito favorável e se o cara quiser o grossão mesmo financeiro, ele e a atual namorada dele, eles vão ter que esperar. Só mais 72. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa treta entre Sandra Amara, o ex-marido dela e a atual namorada do cara. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Masters Teta Júnior, ex-marido que se arrependeu de ter perdoado a Sandra Amara e agora tá enchendo o saco querendo o grosso financeiro desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo que você assista a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!